Capítulo 28, O espadachim idiota e o dragão idiota. Vencendo continuamente em sua chave, a classe de Rudall se encontrou com a sala de Eunice nas semifinais. Em seu bloco, com nada além de adversários poderosos, no momento em que eles alcançaram as semifinais, os dois lados estavam aos pedaços. Na verdade, Eunice estava machucado aqui e ali. Mas Rudall. Izumi R. Rudall, você está bem? Izumi perguntou a Rudall com preocupação. Em sua partida contra Luke, ele foi atingido por uma magia avançada. E antes disso, ele recebeu uma sequência de ataques mágicos. Depois disso, ele facilmente conseguiu vencer suas partidas, porém, aqui e ali, seu corpo estava envolto por bandagens, formando uma cena dolorosa. Rudall sem problemas. Meu corpo ainda pode se mover. Ele disse enquanto flexionava seus ombros. O corpo dele se movia. Você não quer dizer que se move com dor. Izumi pensou, mas neste torneio, eles precisavam vencer a qualquer custo. Mesmo se eles tivessem que se colocar no limite, ela pensou e se concentrou na partida. E da luta que começou, até o confronto final, de alguma forma, eles conseguiram obter uma sequência de 4 vitórias. O avanço da sala de Rudall já estava garantido. Enquanto ambos os lados estavam acabados, quando se trata de sentimentos, a classe de Rudall era a vencedora. A partida final tinha uma atmosfera surpreendentemente controlada. Com o placar em 4-1, do ponto de vista do esfarrapado Rudall, não havia motivo para se forçar demais aqui, não é? Certo, uma pessoa normal iria apenas preservar sua força para as finais sem machucar seu corpo ainda mais. Rudall e Eunice estavam de pé em lados opostos, esperando pelo sinal do árbitro. No meio de tudo isso, Eunice começou uma conversa. Eunice, minha nossa, por que minha sala ter que ser um incômodo tão grande? Hey! Rudall, eu sei que estou sendo egoísta, mas você poderia me levar a sério. Não, mesmo que você não faça isso, eu vou lutar com o objetivo de te matar. Sem aquele sorriso de predador de sempre, Eunice estava rindo cheio de desdém de si mesmo. Rudall respondeu seu pedido de forma séria. Rudall, do que você está falando? É claro que eu irei lutar com seriedade. Eu vou manter a promessa que fizemos no campo de treinamento. Os olhos de Eunice se abriram de surpresa e ele gargalhou. A espada de madeira que ele preparou era uma espada longa que devia ser usada com as 2 mãos. Enquanto ele a segurava no alto para assumir sua postura, Rudall preparava sua própria espada também. O árbitro, que estava hesitante sobre interromper ou não a conversa deles, determinou que se eles não se empolgassem demais para lutar na frente da família real, então estaria tudo bem. Assim, ele sinalizou o início da partida. Eunice, eu passei a gostar desse seu lado idiota. Agora venha com tudo, Rudall. Os dois se chocaram de frente. Eunice focou somente em sua espada, enquanto Rudall adotou um estilo onde podia livremente trocar entre a espada de madeira ou a magia. Comparando esses dois, Eunice demonstrava uma surpreendente e elegante variedade de habilidades, enquanto o estilo de luta de Rudall era bruto e violento. A esgrima de Rudall era focada em vencer. Um objetivo mais próximo de um mercenário do que de um nobre. Contando com sua magia, era uma luta para a qual Eunice não estava adaptado, todos ao redor estavam certos disso. Mas na verdade, era Rudall quem estava sendo pressionado. Com os ataques constantes de Eunice e a diferença no poder físico entre os dois, tudo isso servia para atormentar Rudall, e Eunice estava acostumado a se esquivar de magias. Com magia como seu ponto fraco, o estilo de luta de Eunice era bem simples. Não dê a eles chance de usar magia. Se eles usarem, então desvie. Simples no conceito, difícil na prática, Eunice exibia o peso total de sua filosofia contra Rudall. Além disso, os ataques dele estavam entrando. Rudall era incapaz de lidar com esta sequência de ataques. Eunice, você está se divertindo, Rudall? Agora mesmo, eu estou tendo o melhor momento de minha vida. Em pensar que você poderia me acompanhar até este ponto, que você iria me levar a sério, você sabe mesmo como fazer um homem feliz.
Rudal resistiu aos ataques consecutivos de Eunius. Percebendo que as coisas ficariam ruins neste ritmo, ele canalizou magia em sua espada para cortar a lâmina de madeira de Eunius. Mas sentindo a irregularidade, Eunius tomou distância dele. Vendo a espada de Rudal brilhando, Eunius notou. Assim que ele tomou distância, Rudal mudou para uma batalha de média distância com magia. E desviando de seus ataques, Eunius colocando magia em sua espada. Ótimo, essa é uma forma de fazer isso. Parando onde estava e assumindo sua postura, Eunius cortou através da magia que estava vindo em sua direção. Canalizando magia em sua lâmina, ele dominou a mesma técnica mágica em um instante. Mas havia apenas uma diferença. Como Eunius nunca usava nenhuma magia, ele tinha muita para gastar. Ao contrário da espada de Rudal que estava quase se apagando, a espada de madeira de Eunius tremia enquanto sua reserva mágica banhava a lâmina. Usando essa corrente de energia, Eunius atacou Rudal. Rudal naturalmente o parou com sua própria espada, mas a espada coberta por magia se moveu como um chicote cortando o rosto de Rudal. Desta vez, Rudal tentou tomar alguma distância, mas Eunius não permitiria isso. Rudal estava em desvantagem. O homem chamado Eunius que mostrou um rápido crescimento no meio do combate. No jogo, ele aparecia como o prodígio da espada. Mesmo sendo um nobre, ele preferia a liberdade, e era uma existência confiável e gentil com todos. Ele tinha um senso de dever e, se você o colocasse como líder do grupo, não haveria dúvidas de que ele se tornaria a força principal, ele era esse tipo de personagem. Mas essa definição sempre atormentou Eunius. Como um nobre de alto nível, um talento razoável com espadas era mais do que o suficiente. Como seu papel era assumir o comando no campo de batalha, Eunius nunca iria para a linha de frente. Eunius amava sua própria espada e ele levava seus treinos a sério. Mas ele não tinha uma forma para testar seus limites. Todos demonstravam se conter devido à sua posição como um nobre importante. Até nas partidas da escola, eles vinham e perdiam para obter um favor do garoto. Precisamente por seu talento, Eunius podia perceber isso com facilidade. Isso tudo era muito vazio. Ele já tinha até pensado em jogar fora seu status. Mas seu senso de dever não o permitiria fazer isso. Renegando sua própria família, seu povo, e vivendo apenas pela espada. Eunius era incapaz de fazer tal coisa. Assim, ele já tinha desistido de ter uma luta séria com espadas. Todo o resto era favorável. Ele tinha bons amigos na escola e até uma namorada. Ele escapulia da academia e ia até a cidade, e se pensarmos sobre sua vida de estudante, não havia nenhum problema. A pessoa que apareceu nesse tempo foi Rudal. Ele conheceu o garoto que não podia pensar em outra coisa além de se tornar um dragão, mesmo que isso significasse renegar sua família e seu povo. Eunius tinha suas esperanças. Se fosse contra ele, quem sabe ele poderia ter um duelo sério, não havia problemas com suas habilidades ou sua vontade. Na época em que ele estava pensando nisso, conversas sobre o torneio começaram. Para Eunius, que não poderia dizer se os sentimentos de Rudal iriam mudar, se ele deixasse esta chance escapar, ele nunca mais poderia ter o duelo que almejava pelo resto de sua vida, ele pensou. Se Rudal não visse valor em uma partida séria com ele, então ele não teria outra oportunidade, ele deveria enfrentá-lo com força suficiente para matá-lo. Eunius se perguntou. Rudal correu ao redor da arena e Eunius o perseguiu. No momento em que ele pensou que esse padrão iria se repetir, Rudal partiu para a ofensiva. Parando seu uso de magia, ele atacou Eunius com toda a sua força. Aquela espada de madeira coberta por magia, se ela atingisse o lugar errado, ela iria causar uma morte rápida. Eunius, isso mesmo. Venha até mim como se estivesse tentando me matar. Eunius colocou toda a magia que tinha em sua espada. Em resposta ao ataque de Rudal, ele decidiu contra-atacar. Rudal mal conseguiu desviar. Mas a espada de madeira de Rudal foi feita em pedaços. No instante em que ele sabia que não poderia atingir Rudal, Eunius mudou seu foco para a espada dele.
Eunius, a vitória é minha. Eunius tentou se convencer de sua própria vitória. Mas jogando sua espada fora, Rudal se aproximou do peito de Eunius desarmado. Sem pressentir uma resposta imediata de Eunius, ele encostou as palmas de suas mãos no peito de Eunius, lançando magia do vento comprimida com toda a sua vontade. Sem tempo sobrando, um único ataque em um lapso de concentração de seu adversário, mas mesmo assim, foi um ataque de um ponto cego. Não havia formas de ser ineficaz. Eunius foi atirado para fora da arena. Ele tentou se levantar, mas pelas regras, aqueles que deixavam a arena eram desclassificados. Ainda assim, ele tentou se levantar, sentindo uma dor intensa por seu corpo começando por seu peito, ele descobriu que seu corpo não iria se mover como ele desejava. Árbitro vencedor, Rudal Arces. E Eunius perdeu. Ele perdeu sua partida séria. Enquanto ele ouvia os aplausos e vivas da plateia, Eunius caiu no chão e olhou para cima, para o céu. Já estava anoitecendo. O céu estava escurecendo e perdendo seus tons de laranja. Eunius, por que não consigo me mover? Deixe-me ter um pouco mais de diversão. Só mais um pouco. As lágrimas de Eunius escorreram por seu rosto. A maior diversão que ele já teve, e o maior arrependimento quando isso chegou ao fim. Então, se arrastando ao lado de seu corpo, Rudal saiu da arena. Rudal, isso foi divertido, Eunius. Vamos ter outro duelo, se tivermos, tenho certeza que posso melhorar ainda mais. Rudal disse isso com um sorriso. Com os corpos surrados, os dois estavam em estados terríveis. O prodígio Eunius perdeu para um homem mediano que possuía poucos talentos. Mas vendo sua forma desejando crescer ainda mais, Eunius viu a grandeza dentro dele. Eunius, você é incrível, é? Vamos lutar de novo. Portanto, você precisa ficar na academia. Seus colegas se apressaram até eles. E os dois foram rapidamente carregados para a enfermaria, mesmo com partidas curtas, o torneio levou mais tempo do que o esperado, e as finais foram adiadas para o dia seguinte. As finais contra a Sala de Aleste eram as últimas partidas que restavam.